tudo bem com você? Com a pandemia, o trabalho home office se popularizou no mundo todo. Você sabe quais são os direitos e deveres de quem opera o trabalho remoto em casa? Para falar sobre esse assunto, neste Alesp Cidadania, nós recebemos aqui em nossos estúdios o Dr. Márcio Cafalquio, especialista em Direito do Trabalho. Obrigada por estar aqui conosco no Ibirapuera, no Palácio 9 de Julho. Eu que agradeço o convite. Ainda hoje eu via na rádio, há 5 anos foi detectado o primeiro caso aqui no Brasil da Covid-19. Tudo isso começou de lá para cá, né? Ou o home office já existia antes? Existia, mas é de uma forma muito tímida, né? Creio que o empresariado brasileiro sempre teve muito receio, né, de como isso funcionaria na prática, até sob o ponto de vista de produtividade. E depois da pandemia, efetivamente, foi acelerado talvez um processo embrionário que já havia, e isso teve que efetivamente acontecer para que as empresas pudessem continuar tendo as suas atividades. Eu destaco que aqui na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, em 2018, 2 anos, portanto, antes do início da pandemia, o deputado Caio França havia apresentado um projeto que autorizava a implantação do sistema de escritório remoto no âmbito do serviço público do Estado, e que acabou não passando. Esse projeto não passou. Visionário, né? Quer dizer, talvez... E sempre existiu por parte, por exemplo, dos jovens a questão do Vale do Silício nos Estados Unidos, né? A questão do Google, né? Aquela visão híbrida de trabalho, aquela coisa mais informal, né? E isso, de alguma forma, na pandemia teve que ser implementado para que as empresas pudessem continuar. E o direito, obviamente, teve que se modernizar, se adaptar efetivamente para regular essa nova relação, então, que surge de uma forma assustadora, assombrosa. Há muitas ações ainda correndo relativas a essa questão do direito do trabalho no home office ou no trabalho híbrido? Eu creio que não questionando essa atividade em si, né? Isso não, porque nós temos a legislação que regulamenta, temos lá no artigo 74, a linha B da CLT, que ele estabelece como os mesmos direitos do trabalho home office como o trabalho presencial. Então, essa discussão em si, creio que está sedimentada, não há muito. A grande questão, na verdade, são as peculiaridades da relação, as peculiaridades do trabalho em si, né? Que aí você começa a entrar em uma série de searas que dizem respeito efetivamente a direitos ou não observados pela empresa ou dispostos pelo empregado. O senhor acha que hoje essa questão do home office, muito se fala, ainda saiu uma grande pesquisa hoje na imprensa dizendo que houve já um desmonte muito grande do home office, os próprios prédios empresariais que tinham uma vacância muito grande, que estavam livres para alugar, hoje já há um número muito menor, reduzido, significa o quê? Que as pessoas estão voltando aos escritórios, nem que seja de uma forma híbrida. Por que acontece esse movimento transverso agora? Eu creio que, na verdade, isso tem a ver com a necessidade que o ser humano tem de interagir com o outro ser humano, né? O trabalho 100% home office, ele de alguma forma ele isola, né, a pessoa, em que pese a produtividade, em que pese toda essa questão, talvez num primeiro momento, talvez num período mais longo, isso não se revele uma verdade, enfim, né? O ser humano, ele não foi concebido, né, para viver em isolamento, né? Ele tem essa necessidade de interação, né? E modernamente nas empresas nós temos essa visão corporativa, essa visão de colaboração, né? Essa visão de time, né? Em que pese o caos ser uma realidade, etc. e tal, mas nada substitui efetivamente a presença física ali no local. E, efetivamente, no que diz respeito à ação trabalhista propriamente dito, na essência, na militância, você tendo o colaborador dentro da empresa, você como empresa, você consegue efetivamente ter elementos que demonstram que cumpriu com as suas obrigações. Tendo ele em home office, isso é bem delicado, é bem complicado. Permite uma série de alegações. Há o grande problema também da questão da jornada, né? Se você está em home office,
teoricamente, das 7 da manhã à meia-noite, estão mandando zap, estão mandando e-mail. Como diferenciar, como colocar uma meta e, no caso do empresário, evitar que seja processado? Na verdade, se a gente tiver a comprovação, por exemplo, de 7 da manhã a 12 horas, está comprovada a hora extra, né? Então, nós vamos aí parafrasear o que nós tínhamos antigamente, que chamava-se de sobreaviso, né? Você está à disposição do empregador, remunerada a hora, né? Então, o home office, na verdade, ele tem uma visão um pouco mais moderna. Então, é atribuído ao colaborador, ao empregado, a tarefa. Você fixa a meta. E, óbvio, tem que ser algo plausível, algo dentro, né, de algo que seja factível, né? A partir do momento em que você começa a extrapolar, e isso, tecnicamente, você demonstra que o ser humano não seria possível produzir aquele volume, né, passado naquele limite de tempo. Então, a hora extra passa a ser devida, né? Porque no direito do trabalho, independente de falarmos em presencial ou home office ou híbrido, nós temos a primazia da realidade sobre a documental. Ou seja, e não obstante você ter formalmente cumprido com toda a formalidade legal, se na prática aquela questão não é observada, compete ao magistrado analisar e declarar efetivamente o direito ao empregado. A justiça já entende que eu, fora do meu horário normal, regimental de trabalho, se eu fico trocando zaps ou e-mails com a chefia, ou mesmo com possíveis pessoas alinhadas ao trabalho, isso caracteriza? Vai depender muito da questão concreta, depende do caso concreto, né? Você pode efetivamente estar conversando com um colega de trabalho e mencionar en passant uma situação. Outra questão é estar efetivamente alinhando, estar cumprindo com a sua obrigação ou estar em uma determinação, né? A partir do momento em que efetivamente você está laborando, produzindo efetivamente para a empresa, é trabalho. Aí, por isso, os empresários ficam com medo dessa questão? Porque é um tema muito amplo, na verdade, né? E muito novo. E o controle disso na casa do empregado, ele precisa ser muito bem limitado para que você não gere aí um outro tipo de questão que é uma posição invasiva, uma posição, na verdade, que venha a violar efetivamente o direito à integridade do empregado, né? Existem questões, na verdade, programas, né, que proporcionam essa circunstância, né? Agora, existem discussões, por exemplo, no tribunal, porque a própria lei que fixa o home office, ela, em tese, ela não reconhece a hora extra, né? Agora, por outro lado, a gente volta à questão. Se efetivamente existiu a demanda por parte da empresa, não tem como o magistrado amanhã ou depois não reconhecer. E pensando num trabalho normal por CLT, na firma, mas se a pessoa fica no WhatsApp resolvendo problemas da empresa, passada a sua jornada, pode se caracterizar, Sim. Pode-se entrar na justiça caracterizando como hora extra. Sim, sim. Se efetivamente ficar comprovado que, mesmo presencialmente, após o horário, né, do seu expediente, né, externamente, ela continuou ali, né, trabalhando, efetivamente elaborando para a empresa, caracteriza a hora extra. E a justiça trabalhista é muito lenta, né? Às vezes um processo chega a levar 8, 10 anos, inclusive com uma das partes recorrendo a Brasília. Sim, sim. Na verdade, o volume de ações, né, é muito grande, né? Nós temos a segunda instância, que são os tribunais regionais, nós temos a terceira instância, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e dependendo da questão, dependendo da circunstância, essas demandas podem ainda ser levadas ao STF. Então, nós temos aí um percurso,
processual bastante extenso e tendo em vista efetivamente o volume de ações que é significativo, você tem aí um prazo de processo bem extenso. Teve uma mudança importante recentemente, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre a questão de que hoje em dia, para dar entrada com processo trabalhista, o trabalhador precisa pagar uma taxa, alguma coisa, não me recordo direito, mas era alguma coisa nesse sentido. Não, a menos que ele tenha tido uma condenação anterior ou não tenha comparecido à audiência que tenha sido arquivada. Até porque o Pleno do STF reconheceu recentemente, né, que anteriormente tinha-se a obrigação do pagamento de sucumbência, né? O STF... O que é o pagamento de sucumbência? Quando você perde uma demanda, na verdade, o magistrado, ele aplica, ele, na verdade, ele concede à parte vencedora o pagamento de 10% a 20% do valor da causa a título de honorários para o advogado da parte vencedora. Então, aquele que perde, ele paga, quando a gente está falando de uma discussão cível, né, ele paga eventualmente o valor da condenação, acresce-se a esse valor de 10% a 20% que o magistrado irá arbitrar a título de honorários de sucumbência. Essa questão tinha sido levada também para o processo do trabalho, né? Modernamente, mais recentemente, o STF reconheceu como não aplicável quando o trabalhador for beneficiário da justiça gratuita, porque nós temos o preceito constitucional de que ninguém poderá deixar de ter apreciado a sua questão pela sua hipossuficiência, por não ter condições de demandar em juízo. Então, o que acontece? O trabalhador, quando declara-se hipossuficiente, ele tem ali retirada todas as custas do processo. Agora, como é que fica? Inclusive no que tange a honorários periciais. Doutor Márcio, em relação à questão do funcionário, que a gente sabe, às vezes ouve falar no meio de trabalho, entre amigos, que tem aquele profissional que é, entre aspas, até quando a gente indica uma pessoa, a gente fica com o pé atrás que a pessoa, você indicou, a pessoa conseguiu o trabalho, saiu e colocou a firma na justiça. Como é que fica essa pessoa perante todo o meio de trabalhadores, essa questão? Que ingressa com a ação ou quem apresenta? Não, que ingressa com a ação, que é, entre aspas, profissional nisso. Ah, bom. Então, eu creio que as empresas hoje têm uma maturidade emocional necessária, principalmente quando a gente fala de médias e grandes empresas, para entender efetivamente que caso... Porque é um direito constitucional, né? Então, se você efetivamente, você colaborador, você trabalhador, sentiu-se lesado, né? Você ingressa com ação, ok. Agora, todas as vezes, né, a questão que você coloca, porque existe. O reclamante profissional, vamos assim dizer, esse é um cidadão que eu acho que ele deveria repensar, né, o seu meio de vida, vamos assim dizer, né, e tentar ter um posicionamento diferente, porque efetivamente a Justiça do Trabalho, né, todo o arcabouço legal, ele foi justamente para regular a relação de trabalho e prevenir ou evitar que excessos sejam cometidos, né? Então, quando a gente utiliza essa questão do reclamante profissional, eventualmente nós temos uma anomalia, né? É um cidadão que, lamentavelmente, distorce o instituto, né, para o qual efetivamente a norma foi criada. Se o funcionário, se o trabalhador, ele processa uma empresa, isso vai para a carteira profissional dele? Ele fica taxado? Não, de forma alguma. Isso é absolutamente proibido, né? Inclusive, aqui é interessante até a gente fazer um comentário. Existem pessoas, eu já ouvi algumas questões, não dispense-o por justa causa porque vai manchar a carteira. Mentira. Não. O motivo da rescisão, ele diz respeito à empresa e ao empregado. É particular. Esse tipo de informação ele não consta em lugar nenhum. Inclusive,
quando o tribunal aqui em São Paulo implementou a questão das pesquisas, dos sites, no início você conseguia pesquisar, por exemplo, ações que o empregado figurava como autor, né? Isso foi rapidamente corrigido, né? Justamente para que essa questão, na verdade, não se vire contra o empregado, né? Porque, via de regra, repito, a norma foi criada para prevenir, para efetivamente indenizar, vamos assim dizer, aquele que de alguma forma foi lesado, né? Então, ele não pode efetivamente sofrer nenhum tipo de sanção por estar exercendo um direito constitucional, menos ainda ser perseguido porque efetivamente ingressou com uma ou com outra ação. Comenta-se, e o senhor com a sua expertise certamente saberá responder, que tem muita empresa que demite por justa causa porque não tem caixa para pagar. É uma outra anomalia praticada, lamentavelmente, por algumas empresas, mas efetivamente o judiciário está bem atento, né? E nestes casos, não somente o magistrado pode oficiar o Ministério Público para que verifique a questão, como pode, dentre os pedidos que o próprio empregado fizer, determinar que seja paga uma indenização por danos morais, né? Porque imagina-se que o trabalhador efetivamente tem o seu salário, né? Ele é mandado embora, é privado do seu salário da noite para o dia e ele não terá direito ao recebimento das verbas rescisórias, o que lhe proporcionaria algum tempo de saúde financeira até que busque uma recolocação, né? Não é correto, não é justo. A figura da justa causa, na verdade, ela existe na CLT para a falta grave, né? Ela deve ser aplicada nos incisos que lá constam. Agora, de forma indiscriminada, né, e como forma de fazer caixa, não é justo, não é correto. Agora, doutor Márcio Cafalquio, é verdade ou é mito que os RH se conversam? Olha, foi demitido por quê? Qual que é o problema? Se foi uma justa causa? Qual teria sido... Veja, a gente não tem como fazer esse tipo de afirmação, né? Mas, num determinado círculo, né, é meio As natural... notícias correm. É meio natural que as pessoas se conheçam e tenham algum tipo de relação, né? Então, quando algo efetivamente ocorre, acontece, eu creio que seja meio natural que a curiosidade aguce, né, a saber, etc. e tal. Mas se isso ficar demonstrado, se isso ficar comprovado de que é uma campanha difamatória, quer seja a pessoa física daquele responsável por aquele departamento, quer seja a empresa que assim o agiu, responderão nos termos da lei. A gente está muito preocupado hoje em dia com a questão da saúde mental. E a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho, foi a Medicina do Trabalho que é ligada ao Ministério do Trabalho. Acaba de publicar uma portaria onde os empregadores são responsáveis pela saúde mental dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Detalha para a gente o que é isso, o que vai mudar, como funciona e como será, por favor. Claro. Isso, inclusive, envolve e abrange quem faz o trabalho híbrido ou remoto. Tudo. Não há distinção, não há distinção, né? As NRs, na verdade, elas... São as normas regulamentadoras. Isso. Elas vêm objetivando mitigar, minimizar os riscos da atividade laborativa, né? Objetiva, na verdade, proteger o empregado, né? E minimizar os riscos que dizem respeito, por exemplo, a acidentes de trabalho. Isso fica fácil para a gente compreender, por exemplo, quando a gente verifica uma determinada atividade profissional que o médico ou o engenheiro obriga, por exemplo, que se use luvas, protetor auricular, uma bota especial. Por quê? Porque você tem um agente químico, você tem um agente contaminante, ou você tem uma produção de ruído muito alta, né? Geralmente, esses empregados, o que ocorre?
a ANR daquela atividade, daquele grupo específico, determina que hajam aqueles EPIs fornecidos pela empresa, poderá haver o pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade, ou um ou outro, dependendo do caso, né? O caso do frentista de posto de gasolina é um exemplo didático de quem recebe periculosidade e insalubridade, né? Inclusive tem a questão da aposentadoria especial por conta da atividade desenvolvida. Né? Então, você imagina que você, de alguma forma, tendo em vista a atividade específica desenvolvida por ele, terá reduzido a sua capacidade laborativa. Né? Então, você concede uma aposentadoria especial. Professor, da mesma forma, né? Tem reduzido a sua capacidade, o seu tempo para aposentadoria. E agora, em relação à saúde mental? Como a sociedade, de um modo geral, vem efetivamente sofrendo, né, de toda essa angústia, talvez possa ser o termo, desde um pouco antes da Covid, talvez com a Covid isso tenha de alguma forma se agravado, né? Os casos de empregados que têm solicitado afastamento, né, por problemas mentais, e quando a gente diz aqui problemas mentais, eu peço desculpas porque talvez não esteja utilizando a terminologia médica adequada, né? Nós estamos falando de problemas psicológicos, né? Então, talvez essa pressão exercida pelas empresas, pelas chefias... Metas, métricas... Essa pressão toda, de alguma forma, tem contribuído de forma não positiva para a saúde mental do colaborador, né? E talvez aqueles que ali ocupam os cargos de liderança, talvez também precisem, que é o que a ANR prevê, precisem, na verdade, sentir ou estar mais próximo do seu colaborador para perceber até que ponto ele pode ir, até que ponto é saudável essa cobrança. Então, o que a ANR vem implementar são que hajam processos, né, de palestras, de reciclagens, são questões onde você possa envolver todo o seu time, né, e que você tenha efetivamente uma relação o mais saudável possível, né? Porque essa efetiva cobrança, essa questão de uma maior produtividade, meta e premiações ou coisa que o valha, ela efetivamente precisa ser mensurada a fim de que seja positiva e não perniciosa. Quem é PJ tem os mesmos direitos de quem é registrado em carteira na CLT, no caso de um trabalho remoto, um home office ou um trabalho híbrido? Não. Se nós estamos falando de um prestador de serviço, né, PJ, ele... Que é a pessoa jurídica. Sim, ele é tido ali como responsável por si só pela sua atividade, né? Então, nós enxergamos ali um CNPJ. Existem, claro, empresas que têm uma visão mais ampla e envolvem os seus parceiros de negócios mais próximos e, de alguma forma, trazem para dentro dessa sua estrutura, isso sob o ponto de vista de palestra, sob o ponto de vista de reciclagem, etc. e tal. Sob o ponto de vista de legislação trabalhista, existe uma dicotomia absurda entre o que é empregado e o que é prestador de serviço. PJ tem direito à licença maternidade, licença saúde. Há empresas que, mesmo contratando PJs, estendem esse direito? Então, isso é uma questão absolutamente discricionária da empresa, porque quando a gente fala de licença maternidade ou paternidade, é direito típico de empregado. Então, se o empresário conceder efetiva licença maternidade ou paternidade, mesmo que por mera liberalidade, né, imagina-se que existe uma relação aí desviada, né, ou uma simulação do que é um PJ que na verdade não é.
Assim como benefícios como vale refeição, alimentação, seguro-saúde. Sim, porque qual é a grande questão da pessoa jurídica? O empresário, na verdade, ele pratica atos de mercância, ele pratica atos de comércio. Ele é responsável pelo seu negócio. Então, quando ele passa um orçamento para a prestação dos seus serviços, toda essa questão tem que estar dentro do preço do seu trabalho, né? Não existe uma empresa, na verdade, que vá terceirizar para o tomador do serviço o custo da sua atividade empresarial. O risco do negócio é do empresário, né? Então, quando nós temos até o risco computado de uma possível ação no futuro. Sempre, né? Quando nós temos a figura da pessoa jurídica, obrigatoriamente nós afastamos a figura do empregado. Verdade seja dita, existem casos em que a empresa somente contrata através, né, de uma pessoa jurídica. Poderá, amanhã ou depois, este contrato ser questionado no Poder Judiciário a título de simulação. Doutor Márcio, a gente está indo já quase que para o final do programa aqui da LESP Cidadania. Gostaria que o senhor destacasse para o nosso público direitos e deveres de quem trabalha home office ou em trabalho híbrido. A própria legislação, na verdade, que vem regulamentar o trabalho híbrido e o home office, ele é claro ao dizer que os direitos e deveres, quer seja da empresa quanto do empregado, são os mesmos. Então, quer dizer, você não tem a distinção. O que ocorre na prática, efetivamente, são as peculiaridades de cada atividade. Mas, no que diz respeito a direitos e obrigações, agora, é óbvio, né? O trabalhador está em home office, a empresa não é obrigada a pagar livre de transporte. Claro, né? Porque ele não tem deslocamento, né? Agora, todas essas questões, na verdade, elas podem e devem ser reguladas no momento da contratação. Entendi. Ou durante, como houve na pandemia, né? Se houver, claro, nada no direito é tão rígido que não possa ser adequado ou alterado. Havendo a necessidade de alteração, ela nunca pode ser unilateral. Precisa ser clara e transparente. Sempre. E nunca pode ser unilateral. Uma imposição, ela tem que ser arguída, argumentada, ela tem que ser negociada entre as partes, empregado e empregador. Agora tem um detalhe que acho que a gente não falou, a questão de que muitos empresários estão retomando o trabalho, se não completamente presencial, mas híbrido, porque eles reclamam que o comprometimento do funcionário caiu bastante, assim também como a produtividade. Talvez diga respeito àquela questão psíquica, né, de que o ser humano precisa dessa integração, né? Talvez, de alguma forma, da pandemia para cá, talvez tenha se exaurido essa circunstância. Mais para o final. Então, aí o funcionário faz corpo mole. O trabalho híbrido talvez seja uma forma de você buscar reequilibrar a relação, né? Onde você proporciona que ele passe alguns dias, talvez em casa, de uma forma mais tranquila, mas tenha efetivamente aquela questão do comprometimento presencial, né? Para que ele efetivamente, às vezes, se sinta ali mais comprometido, talvez, com a atividade empresarial. Gostaria que o senhor deixasse uma dica aqui para os nossos telespectadores e internautas que trabalham com home office. O que pode ser feito para melhorar? Eu creio que, na verdade, o fundamental, principalmente porque é o futuro, não é? Porque para o empresário, de um modo geral, você tem um custo menor de operação, você tem um risco menor na atividade. E para o empregado, por outro lado, você tem o conforto, por exemplo, de poder estar dentro da sua casa, no seu lar, né? Então, perdendo menos tempo no deslocamento. No deslocamento, que em cidades grandes como São Paulo. É um fato, é um problema, né? E você tem algumas vantagens, como, por exemplo, você poder, talvez, na sua hora de almoço, compartilhar o almoço com seus filhos. Ganhar qualidade de vida.
né? Então, eu creio que seja fundamental que a gente encare isso com seriedade, né? Com profissionalismo, com maturidade. Eu acho que esse é o termo adequado. Na área do direito, como estão os advogados em relação a isso? Então, na verdade, nós hoje temos uma situação, vamos assim dizer, um tanto quanto privilegiada, porque a maioria, poderia dizer aqui que 100% dos processos atuais são digitais. Então, hoje o advogado ele consegue atuar efetivamente de qualquer lugar do Brasil. Eu conheço vários profissionais e profissionais renomados que durante a pandemia acabaram fechando os escritórios e hoje trabalham dessa forma. E aqui, se permitir, eu tenho uma passagem muito curiosa, isso já se vão uns 15 ou 16 anos. Eu cheguei em João Pessoa, na Paraíba, para fazer uma audiência. Fui um dia antes da audiência, cheguei no cartório e pedi para ver os autos físicos. O processo embrionário do PJE foi desenvolvido lá. E os serventuários ali, de forma muito animada, né, dizendo: doutor, aqui nós não trabalhamos mais com papel. E ali, então, foi a minha primeira experiência com o processo digital. Um magistrado muito simpático, né, virou e falou: o senhor veio de São Paulo, o senhor achou que ia nos encontrar aqui entulhado de papel. Não, não, aqui já é tudo digital. E realmente foi uma transformação para quem nunca tinha tido contato com o processo digital, e de lá para cá observar efetivamente a evolução que isso teve é gratificante. E as próprias sessões e audiências hoje, Sim, em grande parte, são remotas, né? Sim, porque nós tivemos uma implementação, uma alteração no Código de Processo Civil, que quando você não é da localidade, o magistrado está autorizado a facultar a oitiva através da teleconferência. Então, tá bom. Nós agradecemos hoje no Alesp Cidadania todas as suas dicas, seus comentários. Foi muito enriquecedor. Eu que lhe agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada. Hoje no Alesp Cidadania tivemos o prazer de conversar com o especialista em Direito do Trabalho, o Dr. Márcio Cafalquio. Você fique sempre ligado aqui na Rede Alesp. Obrigada pela sua audiência.